Olá, pessoal, bom dia! Tudo bem? Turminha da 700 aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Turminha da 701, sétimo ano. Galerinha, essa semana nós temos uma novidade. Essa semana nós vamos ter aula ao vivo. É verdade. Então, hoje, terça-feira, a gente vai ter um tempinho de aula. E eu já vou deixar aqui marcado com vocês o link, tá? Como que você vai fazer para assistir essa aula, tá? A nossa aula vai ser essa semana, vai ser quinta-feira agora. E eu vou deixar o link, é só você clicar naquele link para você entrar, tá? Vai ser no nosso horário de aula, vai ser 11h10. Não, eu acho que eu errei aqui. Eu vou postar direitinho o horário lá para vocês, tá? Porque eu vi uma data errada aqui no meu papelzinho, tá? Não vai ser 11h10 não, tá? Eu vou postar para vocês o link tudo direitinho, tá? E vocês vão clicar para poder estar assistindo a aula, tá bom, galera? Então, hoje eu vou iniciar o módulo 13 com vocês. Corre lá, pega seu livro. E no dia da aula eu vou dar continuidade, assim, a gente se vendo, a gente se falando, tirando dúvidas, tá bom, galera? Então, não esquece. Quinta-feira agora nós temos a nossa aula. 1, 2, 3, 4. Dia 4. Eu só não sei a hora direitinho. Eu vou ver a hora direitinho para passar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Corre lá, pega seu livro, tá? Galera, quem perdeu o prazo do exercício avaliativo, eu vou estar abrindo somente hoje para poder estar fazendo, hein? Olha o recadinho aí, somente hoje. Se o aluno não fizer, ó, papai e mamãe vai estar recebendo um telefonema aí da tia Sandra, da tia Gláucia, né? Para saber por qual motivo você não fez exercício avaliativo, enfim. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Hoje vamos dar início a esse módulo 13, que fala da conquista das Américas. Fala plural, né? Porque a gente sabe que a América é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Você já aprendeu isso em geografia, eu tenho certeza. E aí nós vamos dar continuidade falando da expansão marítima, né? Quando Portugal e Espanha, né? Portugal vai ser o pioneiro, né? Vai começar a navegar pelo mar aberto. E logo em seguida, né? Logo depois de Portugal, a gente vai ver a Espanha também se lançando ao mar, né, navegando, enfim, né? Só para a gente recordar que a intenção dos portugueses, quando eles iniciaram essa expansão marítima, na verdade, era contornar a costa africana a fim de procurarem novos caminhos para chegar até as Índias, né? As Índias eram um lugar lá, né, na China, perto da China, no Oriente, onde lá eles compravam muitas mercadorias, né? Muitas especiarias, mercadorias que para revender na Europa eles ganhavam um lucro muito grande, cerca de 300% de lucro, enfim, um lucro exorbitante, né? Então nós vamos ver aí, né, muitas pessoas, muitos comerciantes em busca, né, de ganhar dinheiro, né, de uma forma melhor. E aí a gente vê nessa época, né, o mar Mediterrâneo, que era o principal mar, né, onde eles navegavam para poder estar chegando, né, para poder estar chegando a outros lugares, né. Nós vamos ver aí, né, o mar, né, Mediterrâneo sendo, né, liderado, né, por genoveses, né, Gênova e Veneza, né, grandes comerciantes, cidades italianas que vão estar comandando o comércio nessa localidade. E aí Portugal, né, pensa assim, pô, vou procurar um outro caminho para poder chegar lá nas Índias e tal. Enfim, aí nós vimos toda aquela história, né? Onde ele atravessa o cabo lá da Boa Esperança, né? Que era o Cabo das Tormentas, e depois é nomeado como Cabo da Boa Esperança. Enfim, a gente já viu toda essa história. E a gente vai dar prosseguimento a essa história falando dos espanhóis, né? Os espanhóis tiveram mais ou menos a mesma ideia, né? Poxa, vamos procurar também caminhos para chegar às Índias também. Se Portugal conseguir um caminho, nós também vamos conseguir. Nessa época era a época, né, da Revolução Científica, né? Onde muitas, né, como posso dizer, né, muitas descobertas estavam sendo nessa época, muitos estudos, né? E um dos estudos dessa época que foi comprovado é que a Terra era redonda, que a Terra não era plana, né? Lembra que eu falei para vocês que eles achavam que a Terra era plana e que você ia navegando e ia cair num abismo profundo? Então, né, de acordo com os estudos, eles viram que a Terra, né, não era plana, a Terra era redonda. E aí, os espanhóis tiveram a maravilhosa ideia
da seguinte forma: eles não sabiam que existia, né, um continente ali no meio, né? Então eles pensavam assim, poxa, se eu navegar, né, a leste, né, eu vou contornar o mundo e vou chegar às Índias por um outro caminho. Beleza, oh, que legal. E vai ser essa a ideia que os espanhóis vão ter. Só que eles não contavam que no meio do caminho tinha um novo mundo, que vai ser assim que eles vão nomear. Tinha um continente que até então eles desconheciam, galera. Eles não sabiam da existência desse continente, né? E a gente brinca, né? No meio do caminho tinha uma América no meio do caminho. E é sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa aula, né? Dessa chegada, né, dos espanhóis aqui na América. Quando a gente fala aqui na América, a gente está se referindo à América Central, galerinha, tá? Os portugueses chegaram aqui na América, no Brasil. Já os espanhóis, eles vão chegar na parte central da América Central, que eu também vou mostrar através de mapa para vocês, tá bom? Então, vamos dar aqui o prosseguimento aqui no slide. Deixa eu só mexer aqui, né? Eu não vou conseguir apresentar direitinho para vocês. Bom. Ok. Prontinho. Então, vamos passar aqui. Bom, e aí eu trouxe para vocês primeiramente esse mapa, né, para a gente analisar, né, as partes onde foram dominados, né, pela Espanha, né? Repara aqui que Portugal dominou as terras que hoje formam o Brasil. Na verdade, o Brasil está um pouco diferente aí. Que, por exemplo, você vê que existiam terras que ainda não fazem parte do Brasil aí nessa época aí. Então, nós vamos ver os espanhóis, né, montando capitanias, montando vice-reinos em locais onde eles vão chegar, né? Aí, ó, Nova Espanha, que é mais ou menos um pedaço, né, do México com mais um pedaço dos Estados Unidos, né? A gente vê Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral de Guatemala, Capitania Geral da Venezuela, Vice-reino de Nova Granada, Vice-reino do Peru, Vice-reino do Rio da Prata, né? Capitania Geral do Chile. Então, a gente vê aí, né, muito legal, né, essa dominação dos espanhóis, os espanhóis chegando aí nessa localidade, né, galera? Bom, então só pra gente iniciar, né, a gente, como eu falei pra vocês, a gente tá no módulo 13, tá, galerinha? Quem vai acompanhar comigo, agora eu não vou ir pela leitura do livro não, tá? Pode ser que na quinta-feira a gente vá falando do livro, vá sublinhando, enfim, tá? Agora eu não vou pelo livro agora não, tá bom? Primeiro eu vou explicar para vocês, galera. Bom, o que a gente sabe que o olhar, né, do ocidental sobre as sociedades indígenas, né, que aqui existem, a gente sabe que foi um olhar meio de inferiorização, né, galera? Tá? Não é à toa que a gente diz, né, que essas culturas pré-colombianas, né, que os espanhóis tentaram, né, impor a sua cultura, enfim, né. E nós vamos ver no decorrer da aula de hoje, né, que os primeiros contatos, né, e o resultado, né, desse contato entre os espanhóis e os indígenas, né, que moravam nessas regiões por eles conquistados, né, vai ser algo bem devastador. Tanto galera, que assim, quase não existem resquícios das civilizações antigas, né, dos indígenas antigos nessas regiões tomadas pelos espanhóis, né, que foi uma dominação bem devastadora, um pouco diferente da dominação portuguesa aqui no Brasil, tá? E nesse módulo 13 hoje a gente vai conhecer como é que foi, né, esse encontro da chegada desses espanhóis aqui na América, né, e como é que foi essa destruição, como que se iniciou essa destruição, né, dessas sociedades, desses massacres indígenas que viviam aí nessa região, tá? E antes disso, a gente vai relembrar um pouquinho, né? A gente vai relembrar que muito antes da chegada desses europeus aqui no continente americano, tá? Aqui na América já existiam povos, tá, galera? Existiam já civilizações bem complexas, né? Que tiveram, né? Tiveram seu tempo, né, onde eles surgiram, essas civilizações surgiram e acabaram desaparecendo, tá, e deram origem a outras pessoas, a outros povoados, tá, e nós vemos essa contribuição desses espanhóis para esse desaparecimento, né. O continente americano, né, ele sempre teve, né, geograficamente muito isolado, né, por muito tempo, né, da Europa, que era o centro de tudo, era o centro dos acontecimentos, né.
E aí nós vamos ver, né, que devido a esse isolamento, podemos dizer assim, né, é que essas civilizações conseguiram, né, se desenvolver, ter o seu auge, né. Nós temos aí os incas, já falamos um pouquinho sobre ele. Temos os incas, temos os astecas e temos os maias, né, que eram representantes, né, dessas civilizações aqui da América, né, e que na prática elas foram as mais conhecidas, né, porque eram grupos, né, bastante grandes, eram grupos, né, com uma centralização política, eram grupos, né, com uma civilização bem organizada aqui nessa região, né. E essa cultura também, a cultura desses povos, né, foram dominados, né? Esses povos eles foram dominados, esses povos eles vão ser, né, controlados, né, por meio da força, né? A gente vai ver os espanhóis cobrando tributos desses povos, enfim, né? A religião também, né, era outro fator que vai fazer também, né, os espanhóis irem contra, né, eles viviam sociedades teocráticas, né, incas, maias, astecas, né, o que são os governos teocráticos, né? Aquele governo que eles analisam o seu líder como se fosse um deus, né? Então a gente fala que isso aí é um governo teocrático, além de ser governante, ele é visto como um deus, né? Ou um semideus, né? Onde política e religião andam juntas. Então isso também vai entrar em confronto também com os espanhóis que não acreditavam muito nisso, enfim, né? Então vamos dar prosseguimento aqui, né? Qual era o objetivo? Olhando aqui no nosso slide, né? Qual era o objetivo principal desses espanhóis? Ó, o objetivo inicial dos espanhóis lá em 1492 não era o de chegar às Américas, né? Que eles nem desconfiavam da existência da América, né? Uma prova disso, né, das suas intenções ou da falta delas, né, foi o termo pelo qual Cristóvão Colombo, né, que era um grande navegador genovês, né, a serviço da Espanha, ele acabou designando, né, os habitantes daquela terra e nomeou os habitantes de índios, porque na verdade, gente, a palavra índios, né, assim como o Cabral também nomeou aqui, né, os índios e o Colombo também nomeou o povoado lá de índios, na verdade eles imaginavam estar chegando às Índias, e são índios, né, tanto que o termo índios é errado, certo? É indígenas, né? Indígenas são povos nativos da terra, tá, galera? Então, por isso que o termo certo para se dirigir a esses povos são indígenas. Índios, né, é aqueles que moram lá na Índia, ok? E aí, Colombo ele vai nomear os povos, né? Aí a gente vê na chegada, né? Vai nomear esses povos de índios porque ele vai acreditar estar chegando, né? De fato, aonde ele queria, que era lá na Índia, né? Nas Índias, né? A fim de comprar, né? A gente vê aí o primeiro contato, né? Desses espanhóis, né? Você repara que para se tornar um pouco amigo, né? A mesma história, né? Presentear, né? Com objetos, esses povos, né? E a gente vê a dominação da Igreja Católica também, olha lá, eles erguendo uma cruz, né? Primeira coisa que eles geralmente faziam quando eles chegavam à Terra, gente, era fincar uma cruz, né? Essa questão da cruz, toda vez que eles chegavam em algum lugar, era um modo de agradecer, né? A Deus, né? Agradecer pela longa viagem, agradecer por eles terem chegado ali vivos, tal. Então era uma forma de agradecer. Não era à toa que muitas pessoas fincavam essa cruz, né, no lugar, e um tempo depois eles acabavam criando uma igreja naquele local, tá? Em modo de agradecimento, tá? Eu vou falar só uma curiosidade aqui para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Lá no centro do Rio de Janeiro, no centro da cidade, tem uma igreja bem grande, que é a Igreja da Candelária, né? Talvez se você não ouviu falar, sua mãe e seu papai já ouviu, né? A Igreja da Candelária, na verdade, né? Ela tá de costas, né? Da Presidente Vargas, se eu não me engano, ali, né? E porque, na verdade, a água, né, batia pertinho ali da onde é a igreja, né? E quando, né, teve uma viagem de navegadores, né, que chegaram, uma família, né, bem de nobres portugueses, né, que estavam vindo aqui para o Brasil, e a viagem foi muito turbulenta, tal. Então, quando eles chegaram aqui no Rio de Janeiro, eles sentiram-se agradecidos, né, a Deus, enfim. E aí eles acabaram construindo essa igreja ali bem pertinho do porto mesmo, em prol de agradecimento por eles terem sobrevivido, né, àquela árdua viagem, aquela viagem que foi muito drástica, né, muito turbulenta, enfim. Então os povos antigos eles tinham muito essa mania, né, de muito povo muito religioso, né. Então a gente vê eles fincando essa
essa cruz, né? E na verdade, com o tempo, eles acabam até criando igrejas, né? Naquele ponto ali que é um modo de agradecer, né? Algum santo, né? São José, São Pedro, Santo Antônio, Santa Luzia, enfim, agradecer, né? Pelo feito deles terem chegado ali com saúde, né? Ter tido uma boa viagem, enfim, né? Agradecer, né? A sua aventura, né? Então, prosseguindo aqui o nosso slide, né? E a gente vê que, assim, não teve muita paz, na verdade, não, né? Como aqui, ó, aqui a gente mostra meio que paz, né? O povo chegando, né? Ganhando presentinhos espanhóis. Mas em breve a gente vai ver, né, esses povos desse novo mundo, né, eles vão acabar não aceitando muito passivamente, passivo e calmo. Eles não vão aceitar com muita calmaria, não. Porque, na verdade, os espanhóis vão fazer com que esses povos, né, sejam submissos a ele. E esses povos, ó... Peraí, deixa eu fechar aqui, galera, que fica tocando aqui, ó. Pronto, fechei aqui. E esses povos não queriam ser submetidos, eram povos, gente, com líderes, né, com civilizações bem avançadas, então eles não queriam se submeter a um líder vindo de fora, não, galera. E aí a gente vai ver o começo de uma história da conquista dessa América pelos espanhóis, que vai ser marcada, olha aí, galera, por violência e extermínio desses povos nativos. Como eu disse para vocês, né? Quase não há resquício desses povos, né? Lá nessas localidades onde viveram incas, onde viveram maias e astecas, por causa, né, desse massacre, né, vindo dos espanhóis em prol desses grupos, tá bom? Então isso é só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que isso ocorreu, né? Bom, e a gente vai falar, né, dessa questão, né, que quando Colombo, né, ele, voltando novamente, né, quando ele parte, na verdade, ele parte nessa grande viagem, né? E ele vem com a intenção de chegar às Índias, né? Só que ele não chega, né? Enfim, a proposta, né, do Colombo, no caso, né, a princípio, né, quando ele queria fazer essa viagem, né, ele vai ter uma recusa, né? Os italianos não vão querer bancar essa viagem de Colombo, né? Porque Colombo era um genovês, grande cidade italiana de Gênova, né, próximo de Veneza, enfim, né? Então, a viagem dele foi recusada por Gênova, foi recusada por Veneza e também por Portugal, né? Antes, né, que depois, logo em seguida, o monarca, né, o rei da Espanha, acabou aceitando esse grande empreendimento e financiando essa viagem aí de Colombo, galera. Pois é, né? Que na verdade ele queria comprovar, né, a Colombo, na verdade, com essa viagem, ele queria comprovar que a Terra era o quê? Redonda, né? Porque muitas pessoas muitos estudos já tinham comprovado isso, mas ele queria comprovar na prática, né? Então, na verdade, ele queria, né, fazer essa viagem, né, circunnavegar, podemos dizer assim, que era uma forma dele circundar, né? Ele queria circunnavegar, né, pelo planeta, né, e dessa maneira alcançar, né, o leste, navegando em direção ao oeste e chegando até as Índias, né? Só que no meio dessa grande, né, aventura, podemos dizer assim, né, ele vai desembarcar nesse novo continente, né, e que nem vai perceber imediatamente o seu erro, como a gente já viu lá no módulo 10. Ele vai chegar achando que está chegando aonde, galera? Nas Índias, é isso aí, né? Então, pelos seus cálculos, né, o planeta Terra ele seria menor do que as distâncias encontradas, né? E aí Colombo, ele vai voltar para a Espanha, né? E depois ele vai chegar até a falecer, né? Ele vai morrer sem mesmo acreditar ter chegado, né, no Oriente. Ele vai morrer acreditando ter chegado nas Índias, tá, gente? No Oriente, tá? Apenas uns anos depois, né, 1503, né, Américo Vespúcio vai fazer novamente a mesma viagem que Colombo fez, né? E ele vai realmente descobrir que essas terras encontradas se tratava de um novo continente, que eles vão nomear de Novo Mundo, né? Que era um continente separado da Ásia, né? Que posteriormente, em homenagem a Américo Vespúcio, vai ser chamado, né, de América, galera. Né? Eu acho meio errado, tinha que ter sido Colombo, né? Colômbia, tem a Colômbia, né? Mas enfim, né? Ok. Então, deixa eu passar aqui o slide. Né? E tá aqui o mapa, né?
o mapa da localização daqueles povos onde eles encontraram, né? Em laranjinha e amarelinha a gente vai ver os astecas, né? Em lilás, onde viviam os povos maias, né? Península de Yucatán. E de verdinho nós vamos ver, né? Onde viram os incas, né, galera? Os incas, na verdade, é mais ou menos na região do Chile, ok? Prosseguindo. Então, aí eu trouxe um texto falando um pouquinho dos incas, um pouquinho dos astecas, um pouquinho dos maias. Então, vamos acompanhar aqui a leitura comigo, galera? Vamos lá, olha só. Os incas, né, atuavam principalmente na área do atual Peru, mas em seu auge, entre os séculos XIV e XV, eles chegaram até a ocupar áreas dos atuais territórios da Bolívia, do Equador, do Chile e uma parte da Argentina e da Colômbia, para você ver como é que foi um povo que se expandiu bastante. Os povos, né, a eles submetidos, né, os povos que eles acabavam dominando, né, eles eram obrigados a pagar tributos e a aceitar a sua dominação, né. Os espanhóis, quando eles chegam, eles começam a disputar e ocupar o lugar dos incas, né, eles vão querer fazer os povos submeterem-se a eles, né, os espanhóis vão querer cobrar tributos também e que vai fazer com que as pessoas aceitem a sua dominação. Essa região ocupada pelos incas era muito rica em prata, né, que já explorada e, portanto, chamava a atenção, né, dos espanhóis, porque os incas já exploravam essa região, né, que tem até o Rio da Prata, né, isso vai chamar muita atenção, né, dos povos ibéricos, né, no caso, né, dos espanhóis, né, dos portugueses, enfim, né. Já o norte da região onde os incas ficavam, né, que hoje a gente conhece como México, outra civilização também estava em iminência de ser massacrada. Iminência, gente, significa que ela está prestes a acontecer alguma coisa, tá? Quando a gente fala que algo está iminente, é que aquilo está prestes a acontecer. Esse prestes pode ser daqui a um minuto, quanto daqui a um tempo mais à frente, né? Então, quer dizer, a gente está falando que essa civilização também, que são os astecas, também, consequentemente, vão deixar de existir por causa da dominação espanhola, tá? E a gente vê, né, que elas estavam na iminência a ser massacrada, né, que eram os astecas, né? Tratava-se de um povo igualmente dominador, né, no caso os astecas, né? E eles haviam submetido outros grupos às suas vontades, às suas obrigações e também aos seus tributos, né? Também os astecas eles já conheciam práticas da metalurgia. A metalurgia é você transformar o ferro, né, moldar, derreter o ferro e moldar, né? E eles também dominavam técnicas de extrair a prata, né, do subsolo, né? E por eles conhecerem essas técnicas, né, eles vão se tornar um alvo do interesse, né, desses europeus mercantilistas, né? Desses europeus que procuravam, né, como eu posso dizer, metais preciosos, né? Já vimos isso lá no mercantilismo, o metalismo, né? O acúmulo de metais, né? Para você mostrar a sua riqueza e para você ter, né, cada vez mais poder lá na Europa, ok, galera? Então, prosseguindo aqui, agora falar um pouquinho dos maias. Aqui a gente vê o encontro, né, de líderes espanhóis com povos incas, né, na verdade, né? Então a gente tem aí, ó, já os maias, que era uma sociedade que já estava em decadência política e econômica, diferente dos incas e dos astecas, né? Esses povos já estavam numa decadência política e econômica quando Colombo chega, né? Nessa época, né, muito pouco dessa civilização se mantinha ainda intacta, né, e apesar da sobrevivência de algumas das suas cidades, né, não havia mais uma solidez na sua estrutura de organização, né, mas certamente os europeus acabaram ajudando a acabar com o pouco que ainda restava, galera. Então, o que a gente pode tirar, né, de proveito da aula de hoje é que você tem que entender que os espanhóis, eles acabaram com essas civilizações que ali existiam, galera. Isso que você precisa entender da aula de hoje, né? Os espanhóis, eles vão vir diferente dos portugueses, né? Os espanhóis, eles vão vir para explorar, matar, atacar, fazer aquele povo se submeter a si e não vai se importar se para isso tiver que exterminar essa civilização, que vai ser com essas palavras mesmo que eu estou fazendo,
Vai ser isso que os espanhóis vão fazer. Eles vão, podemos dizer, dar fim, né? Eles vão disseminar essas civilizações que já existiam aí nessas regiões. Povos incas, povos maias e povos astecas, ok? E aí você pergunta assim, professora, a senhora me disse numa outra aula aí que os incas e os astecas, eles tinham uma organização muito grande, eles eram, né, já uma sociedade formada. Então, por que eles não lutaram contra os espanhóis? Por que eles permitiram essa dominação? Porque os espanhóis possuíam um poder maior do que eles tinham. Os espanhóis possuíam armas de fogo, galera. Coisas que esses povos ainda não conheciam. A pólvora, armas de fogo, né? Os espanhóis tinham cavalos, né, que conseguiam andar mais rápido, né? Esses povos, por mais que eles já estivessem bem evoluídos, de organizações políticas e tal, mas assim, eles ainda viviam naquela de arco e flecha, correr, ou então em cima de lhamas, né, que eram animais típicos da região. Enfim, né, então os espanhóis, né, já possuíam armaduras, armas de fogo, né, cavalos. Enfim, então, os espanhóis eles vão ter uma superioridade bélica. Superioridade bélica. Bélica tem a ver com armas de fogo. Então, os espanhóis já possuem uma superioridade de armas de fogo. E isso vai fazer eles serem superiores na questão de força contra esses povos dominados. Outra questão também, galera, preste atenção. Se eu pegar, vamos esquecer o Covid-19, tá? Vamos esquecer essa doença. Vamos falar de um resfriadinho normal. Peguei um resfriado. Eu vou me curar. Até se eu não tomar um remédio, daqui uns dias, 3, 4 dias, eu vou estar curada. Porque, na verdade, o meu corpo já possui anticorpos, né? Meu corpo já possui anticorpos contra essa doença, porque a gente é um vírus que a gente lida desde que a gente é criança. A gente já nasce, primeiro doencinho, mas é um resfriadinho, né? Broncolite, que o médico fala, né? Aí começa o narizinho a escorrer, começa a espirrar. Então, o que acontece? Então, desde pequena, a gente cria anticorpos contra pequenas bactérias, pequenos vírus, um resfriado, enfim, né? Os espanhóis, quando eles vêm da América, eles vão acabar trazendo consigo alguns tipos de bactérias, alguns tipos de vírus, e que esses povos nunca tiveram contato, como uma gripe, um resfriado. Então, na verdade, conforme esse vírus, né, esses espanhóis passavam esses vírus para esses povos eles não possuíam anticorpos para curar e nem sabiam de cura, né, de um resfriado. Hoje é uma coisa muito boba, uma gripe, um resfriado, mas esses povos não tinham anticorpos. Então a gente vai ver também muitos povos incas, né, maias, astecas morrendo também de pequenos resfriados, de pequenas bactérias, pequenos vírus que esses espanhóis vão acabar trazendo, né, nos seus corpos mesmo e acabar disseminando. Então, outra coisa também, né, que vai abalar essas civilizações é a questão das doenças, né? Com quais doenças que eles nunca tiveram contato, eles não sabiam como é que curava e o corpo também não possuía anticorpos. Então, vocês vão ver que, na verdade, né, os espanhóis, querendo ou não, eles possuíam uma superioridade. E isso vai fazer com que os espanhóis consigam, né, derrotar, consiga acabar com esses povos. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando aqui, ok? Deixa eu passar aqui o slide. Aqui, ó. E a conquista, né? Só para a gente poder ver agora aqui, né? Antes de falar da conquista, gente, eu vou falar aqui para vocês que, sim, esses primeiros encontros, né, entre os europeus, né, e os nativos, né, eles vão acontecer na região próxima ao Golfo do México, né, mais especificamente na ilha de Hispaniola, onde atualmente, né, se chama Ilha de São Domingo, né? Onde se localiza também o Haiti, a República Dominicana, enfim, né? E vai ser nessa região que o Colombo ele vai estabelecer o primeiro
polo de colonização que vai vir a se tornar a América, né? E esses povos, né, como eu já disse para vocês, né, os povos incas, maias, astecas, outros pequenos povos que já moravam, né, nessas ilhas, né, conjuntos de ilhas, né, nesses países insulares, né, eles vão vivenciar, né, desdobramentos, né, a fim de poder tentar conter o avanço desses espanhóis, né. A princípio, né, essas relações estabelecidas entre os espanhóis e os nativos vai ser bem amistosa. O que é algo amistoso? É algo de amigos, algo prazeroso, algo legal. Ah, você é simpático, eu também sou, né? Algo bem amigável, né? A princípio vai ser bem assim, tá? Mas apenas até o momento, né, em que os espanhóis vão começar a mostrar os seus interesses, né? Realmente visar os seus interesses, e aí vai começar, né, aquela questão da violência e da dominação, né? Muitas pessoas julgam, né, muitos historiadores até julgam se realmente foi necessário, né, essa violência mesmo, né, e os espanhóis, né, no caso, na época diziam que sim, né, que somente através da violência eles poderiam alcançar os seus objetivos de dominação, enfim, né, portanto, né, não foi por acaso que ao longo da história, né, colonial, né, essas ilhas ali da América, elas acabaram sendo abastecidas com mão de obra escrava africana, né, porque os nativos dali foram dizimados. Então, quando os espanhóis, quando eles colonizarem, vão começar a trazer plantações de cana-de-açúcar, eles vão ter que trazer mão de obra de fora, porque os povos nativos foram totalmente dizimados, né? Então, a gente pode concluir que nesse primeiro século de contato, né, entre espanhóis e povos nativos, a gente pode dizer que foi um período marcado por encontros destrutivos, galerinha. Pois é, tá? E aí, vamos ver como que foi essa conquista, né? Bom, a dominação dos povos americanos começou com Colombo. Isso aí, sem sombra de dúvida, você já sabe, né? Eu já falei com vocês, né? Que tudo vai começar através, né, do Colombo, quando ele vai chegar, tá? Mais do que um navegante, né? A gente pode dizer que Colombo ele foi o primeiro conquistador moderno nas Américas, né? Porque a sua empreitada, essa empreitada além mar, né, de aventura, tá? Não foi apenas um ato de bravura, né, ou até mesmo de fé, não, tá? Antes dele embarcar rumo a esse horizonte desconhecido, né, o monarca espanhol, no caso o rei espanhol, né, ele acabou assinando um documento, né, que vai se chamar, que eu coloquei aí no slide para você, Capitulações de Santa Fé. Nesse documento, tá, o rei, ele deu para Colombo, né, Colombo acabou ganhando, né, a condição de vice-rei e também de governador-geral de todos os territórios que ele conquistasse nessa aventura. Então, na verdade, o Colombo, ele foi, né, além de uma aventura, ele sabia que ele no final ia ganhar alguma coisa, né? Então, assim, ninguém entra numa luta para perder, né? No caso, então, Colombo, ele vai, né, se desbravar, né, nessa aventura, né, não só por bravura nem por fé, mas também no intuito de ganhar, né? De acordo com esse documento, né, que o monarca espanhol assinou, né? E aí, né, isso significava que ele teria direito, né, a um percentual, a um pedaço, né, de todo o comércio também que fosse realizado nesses territórios, né. E se caso fosse bem sucedido, né, esses lucros seriam bastante satisfatórios, né, galera. Então, né, o Colombo, né, tinha isso aí, né. Mas não só o Colombo também ganhou isso daí, tá. Outros navegadores acabaram conseguindo acordos meio que semelhantes, tá. Não com essa quantidade de coisa, de ser vice-rei, de governador-geral, mas acabavam ganhando um pequeno percentual, tá? Um pequeno percentual do que eles iriam conquistar, né? Então, essas pessoas foram chamadas de adelantados, né? Porque, na verdade, pessoas também que se desbravavam nessas aventuras, né? Depois de Colombo, para tentar fazer a mesma coisa, né? Com o intuito de ganhar, né? Parte de uma terra, né? De ter vínculos com o comércio, né? Então, isso a gente pode ver que o risco, né, que esses povos enfrentavam nessas expedições, gente, não era uma questão mesmo de fidelidade à coroa, tá? Essas grandes viagens, essas aventuras, tá? Envolvia ganhos pessoais, né? E a partir daí a gente vê, né, o motivo, né,
da urgência e da eficiência, né, daqueles que vão assumir essa tarefa, que grande parte das vezes, né, acabou sendo tão devastadora, né? Então, por isso que eles queriam realmente chegar lá, conquistar, para ganhar um percentual, uma parte daquilo que foi prometido pela coroa, tá? Bom, dentre, né, os exploradores espanhóis, gente, nós vamos ver o destaque para 2 aí, tá? São 2 nomes que você vai ter que gravar aí, que nós vamos falar no decorrer da nossa aula, hoje e na aula de quinta-feira, né? Nós vamos ver aí Hernán Cortés e Francisco Pizarro, né? Francisco Pizarro, enfim, né? Ele era espanhol, né? Então, esses aí, gente, eles vão ser os primeiros responsáveis pela conquista dessas regiões dominadas, né? Que foram dominadas por astecas e pelos incas, né? E apesar da distância, né, essas expedições desses caras aí, né, eles vão ter características bem incomuns entre eles, né, por exemplo, a prática da expansão territorial, né, então eles vão programar viagens para expandir seu território, né, eles vão querer também expulsar mouros, né, da Península Ibérica. Os mouros eram os muçulmanos, galera, tá, só para a gente poder lembrar, tá. E essa experiência de séculos de luta contra povos que eram considerados infiéis, né, povos estrangeiros, né, então esses caras aí, eles já tinham essas experiências em lutar contra esses povos, né, enfim, né, então eles possuíam armas, né, estratégicas, enfim, né, e aí, por eles terem lutado nessa guerra da reconquista, né, lá na União Ibérica, isso vai fazer com que eles, né, vão se desbravar na conquista também, né, da colonização dessas regiões aqui na América pelos espanhóis, tá, galera? Então, deixa eu passar aqui o slide, que eu trouxe aqui também a imagem deles, né, o retrato do Hernán Cortés, o retrato do Francisco Pizarro, né, autoria desconhecida. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Ainda tá beleza o nosso tempo aqui, né? Então, prosseguindo aqui, né? Bom, nós vamos ver aí, né, os europeus, né, esses europeus invasores, né, no caso esses espanhóis, né, eles vão ter, né, uma vantagem, como eu falei para vocês, né, eles carregavam armas, eles dominavam técnicas das quais os incas e os astecas, eles nunca tinham tido contato, né? Por exemplo, eu falei agora para vocês, eles utilizavam a pólvora em armas de fogo, eles utilizavam armas como arcabuz, o canhão, eles utilizavam armaduras, né? Eles utilizavam animais nas batalhas, no caso é o cavalo, né? Que tinha um efeito muito impactante sobre esses povos que, né, na verdade, o cavalo corria bem mais rápido do que os povos que estavam ali, que corriam a pé, né? O cavalo ele consegue subir, né, morros, enfim. Então, a gente vai ver, né, esses espanhóis trazendo técnicas, né, de dominação que até então esses povos nativos eles não conheciam, eles não tinham contato, né? Enfim. Bom, e eu trouxe aí, né, um Ampliando Horizonte, que é um pequeno texto que eu tirei do livro de vocês, né, que fala sobre a reconquista e a conquista, tá bom? Então, preste atenção aí para eu fazer a leitura, galera, para vocês. Vamos lá? Então, acompanhando aqui, ó. Depois de séculos de domínio mouro na Península Ibérica, os mouros, gente, eram os muçulmanos, tá? Finalmente, em 1492, o último território islâmico vai ser derrotado na Europa, lá em Granada, né? Esse contínuo esforço no sentido de superar militarmente aqueles povos considerados invasores pelos cristãos europeus desde sua chegada no século VIII, chamamos de reconquista, tá? Então, quando os povos da União Ibérica, né, expulsam, né, lutam para expulsar os muçulmanos da sua região, vai se chamar a Guerra da Reconquista, né? Eles chamavam os mouros de infiéis, né? Para alcançar esse objetivo ao longo dos séculos de lutas, os povos ibéricos, União Ibérica, Espanhol, Espanha e Portugal, tá, galera? Só pra gente lembrar, tá? Então, os povos ibéricos se tornaram cada vez mais eficientes nas táticas de guerra e, por isso, promoveram intensas transformações, né,
cada vez mais, né, de estruturas militares, né, transformações de estrutura econômica, de estrutura social e de estrutura cultural. Essa eficiência dessa estrutura que eles vão ter, né, vai se desdobrar em uma Espanha, né, que vai ser uma Espanha organizada, né, uma Espanha com poder de Estado nacional. Uma vez, né, findo o seu objetivo em território europeu, né, ainda havia fôlego mais, né? O novo mundo aqui na América, recém-descoberto, parecia ser uma continuação para as práticas de ampliação das fronteiras, aonde eles vão usar essas técnicas, né, de guerra, essas táticas de guerra. As estruturas criadas para viabilizar e legitimar a expansão se mostraram inspiradoras para o que seria realizado nas terras do outro lado do Oceano Atlântico, que vai ser a Guerra da Conquista, tá? Reconquista foi lá na Europa, quando eles expulsaram esses infiéis, os mouros, né, os muçulmanos das suas terras, eles reconquistaram. E a conquista é quando eles vão usar essas táticas de guerra aqui na América para dominar os povos e conquistar esse território para expandir o seu império espanhol aqui na América, galera. Tá? Espero que vocês estejam entendendo. E finalizei aqui meu slide, né? Deixa eu ver se a gente ainda tem um tempinho. Uns 40 minutos aí. Bom, galerinha, eu vou encerrar aqui. Eu não vou me estender mais, não. Porque eu vou deixar um pouquinho mais para a gente falar na nossa próxima aula. Deixa eu ver se eu trouxe o videozinho aqui que eu sempre trago para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sempre trago, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem aqui alguma coisinha aqui. Peraí. Peraí, galerinha. Tem um pequeno videozinho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí que eu já vou colocar aqui para vocês. Bom, esse videozinho fala um pouquinho dessa chegada, tá, gente? Dos espanhóis na América, essa questão de conceito de violência que eles trouxeram, tá bom? Deixa eu ver se eu já consigo pegar ele aqui. Peraí, galerinha. Às vezes eu não sei mexer direito aqui, por isso. Bom, enquanto o vídeo está subindo aqui, calma aí que eu já vou mostrar aqui para vocês. Bom, enquanto isso, né, a gente só vai relembrando aqui, tá? Que hoje nós estamos vendo aqui o módulo 13, galera, que fala dessa conquista, né, dos espanhóis, a chegada dos espanhóis aqui no Novo Mundo, tá? E que foi uma chegada bastante violenta, tá? Que vai acabar dizimando, né, esses nativos, né, esses indígenas que aqui já viviam, né, com suas civilizações bem, né, bem amplas, né, bem organizadas. Nós temos aí, né, os astecas, os incas, né, e os maias. Os maias já possuíam um pouco da decadência, né? Bom, eu acho que eu já consegui aqui. Ó, vamos lá. Após chegarem pela primeira vez à América, os europeus perceberam que o pequeno território avistado por Cristóvão Colombo era parte de um enorme continente desconhecido por eles.
e realizaram inúmeras viagens para explorá-lo. As grandes navegações foram o começo da conquista da América e da exploração das novas terras por parte das potências europeias, especialmente dos dois reinos ibéricos, Portugal e Espanha. Após chegarem à América, os espanhóis subjugaram os povos locais, principalmente em suas ilhas do Caribe, onde os nativos foram quase todos mortos. Os espanhóis passaram a trazer escravos africanos para trabalhar nas lavouras. Em 1519, um grupo comandado por Hernán Cortés chegou à região do México e iniciou a conquista do Império Azteca. 13 anos depois, a conquista das terras incas por Francisco Pizarro fortaleceu a dominação espanhola na América. Depois dessas conquistas, os espanhóis deram início à fundação de vilas e cidades na América. A construção de uma cidade seguia um modelo urbanístico espanhol, baseado nos padrões do Renascimento. Para fundar uma cidade, uma cruz era levantada no lugar onde se projetava construir a igreja principal, ou seja, a catedral. Uma vez definido o local, era feito um mapa e os terrenos eram divididos por ordem hierárquica. O fundador e os personagens mais importantes ficavam com os terrenos mais próximos de onde seria a praça. A picota ou pelourinho, um tronco enterrado no solo, simbolizava a justiça e era colocado no local onde, no futuro, seria construída a praça da cidade. Na maioria das vezes, as cidades eram fundadas em locais com fácil acesso ao mar, facilitando a chegada e a saída de navios. O fundador apropriava-se simbolicamente do local cortando um pouco de grama e desafiava os presentes que lhe impedissem de fazê-lo. Depois levantava a espada e batizava o local com um nome geralmente cristão. A ideia era construir a cidade de acordo com os padrões renascentistas: ruas retas, largas e contínuas, quadras perpendiculares e paralelas, uma praça no centro e nas laterais os edifícios administrativos e a catedral. No início do empreendimento colonizador, tanto a coroa portuguesa quanto a coroa espanhola chegaram a pensar que não havia na América nenhuma sociedade organizada. Mas com o passar do tempo, os colonizadores puderam constatar que a paisagem na América, principalmente na América Espanhola, ia muito além das belas paisagens e dos índios nus. Esse objeto, por exemplo, é uma amostra do que foi encontrado na América Espanhola. É claro que para produzir objetos como esses, é necessário dominar uma porção de técnicas. Técnicas que os povos habitantes aqui da América Espanhola já dominavam com grande competência e talento. Mas quem são mesmo esses nativos que produziam objetos como esses? Quem são esses povos que já habitavam a América Espanhola? São os astecas, os incas e os maias. Mas quando foi mesmo que descobriram esses povos? 1519. 27 anos depois de Colombo ter chegado à América, os espanhóis chegam à capital do Império Azteca. Os espanhóis ficam deslumbrados e temerosos com o que vem. Os nativos americanos vivem em sociedades organizadas, têm sua própria cultura, sua religião e sua arte. Dominam técnicas de construção e de agricultura. Apesar de os nativos terem recebido os conquistadores de braços abertos, pouco tempo depois, todo o Império Azteca é destruído. É claro que ter encontrado sociedades organizadas acaba dando uma característica própria para a colonização espanhola na América, diferente da América Portuguesa, onde os nativos têm uma participação mais tímida no processo de colonização. Na América Espanhola, os nativos acabam ocupando lugar de destaque e são um dos pilares da empreitada colonialista. Mas como será que os espanhóis conseguiram dominar essa gente, destruir suas cidades e ainda fazê-los trabalhar? Bem, dá para imaginar, sem muito esforço, que a colonização espanhola foi precedida de uma verdadeira guerra de conquista pelo território americano. Há quem afirme que na época do descobrimento havia 100 vezes mais nativos do que hoje. Os historiadores Janaína Amado e Luiz Carlos Figueiredo dizem o seguinte sobre esse tema.
estimativas para todos os nativos da América em 1492 variam de 50 a 100 milhões contra 60 a 70 milhões de habitantes em toda a Europa à mesma época. A redução indígena foi drástica. Foram dizimados pelos maus tratos, assassinatos, fome e, de modo especial, pelas doenças europeias e africanas, contra as quais não possuíam anticorpos. Como você pôde perceber, os nativos lutaram contra a dominação dos espanhóis, mas foram vencidos. E depois de dominados, foram eles, esses nativos, que acabaram trabalhando, construindo a América Espanhola. Mas como será que os espanhóis conseguiram isso? Será que eles escravizaram os nativos depois de dominá-los? Ou será que os nativos trabalharam espontaneamente para os conquistadores? Desde o começo da colonização, os conquistadores espanhóis quiseram escravizar os nativos. Para eles, essa era a única maneira de explorar as novas terras. Mas os colonizadores encontraram forte resistência da Igreja Católica, que era contrária à escravização dos nativos. Para a Igreja, o papel fundamental da Espanha na América era a salvação de almas pagãs. No meio disso tudo, entre a cruz e a espada, estava a coroa espanhola, que não podia ir nem contra a Igreja e nem contra os colonizadores. Para contornar a situação, a coroa espanhola acabou criando em 1513 uma lei chamada Guerra Justa. Observe que a escravidão, pura e simples, não era permitida. Mas populações nativas, consideradas hostis e que colocassem em risco os projetos da coroa espanhola, podiam ser escravizadas. E foi assim que um grande número de nativos foi feito escravo. De 1513 a 1540. Quase 30 anos depois de ter sido decretada, a lei da Guerra Justa é revogada e a escravidão é declarada inteiramente legal na América Espanhola. O fim da escravidão é em grande parte mérito da Igreja Católica, que durante esse tempo todo não deixa de pressionar a coroa espanhola. O fim da escravidão coincide com uma grande descoberta dos espanhóis na sua colônia. A descoberta das grandes minas de prata no Peru e no México. É o início da empresa mineradora na América Espanhola. Com a descoberta dos metais preciosos, mais uma vez o problema da mão de obra tem de ser enfrentado. Quem vai trabalhar nas minas? Quem vai extrair a prata? E o ouro? Quem vai garimpar? Pensou nos nativos? Então acertou. Mas como fazê-los trabalhar? A escravidão é ilegal. A guerra justa não existe mais. A solução desta vez veio com o nome de recolhimento forçado de nativos. E o que é isso? Recolhimento forçado de nativos? Trata-se de uma exploração de mão de obra que já era praticada nos impérios Inca e Azteca, antes mesmo dos espanhóis chegarem na América. Na verdade, assim como a Guerra Justa, o recolhimento forçado de nativos é uma tentativa de contornar a legislação contrária à escravização dos nativos. Os religiosos, mais uma vez, são contra. Mas, a despeito das críticas e das denúncias, os nativos vão para as minas. E o trabalho deles, esse trabalho compulsório, acaba se tornando uma das peças fundamentais da empresa mineradora espanhola na América. Ou seja, sem o trabalho desses nativos, a história da colonização espanhola e, sobretudo, a atividade mineradora teria sido totalmente diferente. Depois que o ouro foi encontrado, mudou bastante a relação da coroa espanhola com sua colônia americana. Agora, era preciso proteger as enormes quantidades de metais preciosos que estavam sendo extraídos. Era preciso evitar que eles fossem contrabandeados. Por isso, a coroa passa a exercer um controle mais rigoroso sobre as atividades comerciais. Todo o comércio com as colônias passou a ser centralizado na cidade espanhola de Sevilha. Nenhum outro porto podia mandar navios para a América. E nas colônias, apenas 3 portos podiam receber e mandar mercadorias: Cartagena, na Colômbia, Porto Belo, no Panamá e Veracruz, no México. A Espanha dependia do ouro de suas colônias. Vinha da América grande parte das riquezas que sustentava a coroa espanhola. Nesse ponto, a colonização espanhola é muito semelhante à colonização portuguesa. As duas metrópoles necessitavam das riquezas de suas colônias para abastecer seus cofres. Portugal dependia do açúcar brasileiro e a Espanha dos metais preciosos de suas colônias.
Por causa dessa dependência econômica, as duas coroas praticavam o exclusivo comercial, o controle dos portos, o combate ao contrabando e outras limitações que ficaram conhecidas com o nome de Pacto Colonial. Sendo assim, dá pra gente afirmar que tanto o açúcar brasileiro quanto o ouro e a prata das colônias espanholas representaram o ponto de partida para a formação do sistema colonial mercantilista na América. Um sistema... Bom, galerinha, a gente encerra por aqui, tá bom? Eu não botei o vídeo completo, porque na verdade, né, o foco principal era só para você entender essa dominação espanhola, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus e eu vou deixar aqui o link, tá bom? Para você entrar na nossa videoaula ao vivo na quinta-feira. Fiquem com Deus, um forte abraço, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.